Esse vídeo aqui é para você que costuma criticar os católicos por causa das imagens e, inclusive, em algumas situações até acusa os católicos de idolatria por causa disso. Até que ponto você está certo? Nesse vídeo aqui eu vou trazer a fala de um padre que vai usar argumentos muito interessantes e eu confesso que concordo com uma parte desses argumentos, mas eu também vou estar comentando aqui e gostaria de saber também da sua opinião aqui nos comentários. Vamos lá, esse padre é muito conhecido, ele tem uma oratória muito boa e veja o que ele vai falar sobre imagens, adoração de imagens e o que a Bíblia trata a esse respeito. Gente, uma coisa eu falo sem medo de estar errado, e eu estou sendo transmitido e filmado. Mais de 90% dos protestantes criticam a Igreja Católica naquilo que eles aprenderam que ela é, e não o que ela é de verdade, que eles não conhecem. Se eles conhecessem profundamente, me desculpe aqui a franqueza, eles seriam todos católicos. É impossível se conhecer a história da igreja, a doutrina da igreja, a sistematização da Bíblia, que foi a igreja que fez, a igreja que guardou. E outra, meus irmãos, usa o QI de vocês. Eu gosto de pregar para gente inteligente. Se a igreja estivesse contra a Bíblia, você acha que ela ia ler na missa um texto desse que fala, não faça imagem? Sendo que você está escutando a igreja ler o texto e está cheio de imagem. Ele falou, peraí, era muito a igreja, não lê isso? E aí, a Igreja Católica, ela é contra a Bíblia? Ela ensina doutrinas, dogmas contrários à Bíblia? Com sua mente de protestante, com certeza sim, mas para o católico não. E é isso que a gente vai estudar nesse vídeo. O que eles falam, não leia João 6. Não vamos ler isso aqui não. Não leia o Magnífico de Maria, não, a Anunciação leia pouco. É por isso, meus irmãos, acorda gente. É por isso que muitas igrejas protestantes e pentecostais, eles ficam aonde? No antigo. Rei Davi, é Salomão, é Abraão, é Moisés, é Esther. Por que eles são cristãos? Eles não pegam ali Jesus, São Paulo, Pedro e Tiago, porque eles estão lascados. Porque a hora que começar a interpretar os textos, olha, mas aqui na igreja não tem isso. Aqui a gente não faz isso. É preciso que você entenda a cabeça protestante evangélica para que você possa defender a sua fé católica. Qual é o contexto de Êxodo 20? O contexto é a saída. Preste atenção, agora ele vai tratar de Êxodo 20. Ali você tem o segundo mandamento, no versículo 3 e 4, que proíbe a confecção e adoração de imagens. E veja a explicação que ele vai dar. E nesse ponto eu concordo com ele. Do Egito. E o Egito era politeísta. Eles tinham deuses para tudo. E eles conviveram anos no Egito. Então, quando eles saem do Egito, o que Deus faz com Moisés? Ele passa o decálogo e fala, não faça imagem. E não se prostre durante imagem. Quais imagens? As imagens dos deuses egípcios, onde os israelitas viam. Tanto é, atenção, que quando Moisés sobe e demora a descer, o que eles fazem? A imagem de um bezerro de ouro. E começam, ó nosso Deus. Moisés vai e quebra as tábuas da lei. Por que o povo se perverteu? Porque o povo acostumou no Egito, tudo tinha uma imagem. E eles não tinham, o Deus era invisível. Então eles fizeram um bezerro, imitando quem? Os bezerros do templo de Apis, no Egito antigo. Então Deus vai dizer para Moisés, diga para eles que não façam imagem. Imagem de quê? Imagem de deuses, para serem adorados. Agora pensa comigo, o protestante, ele pega a imagem de santo e joga um texto do Antigo Testamento. É exatamente esse o ponto. Eu concordo 100% com essa explicação que ele deu. Os 10 mandamentos ali são dados inicialmente, de forma escrita, em tábuas de pedra, para um povo que era escravo em uma nação totalmente idólatra, que cultuava muitos deuses. E aí Deus diz para não fazer outros deuses e também para não fazer imagens desses deuses. Nesse ponto nós concordamos. Eu acredito que você que é evangélico e protestante também pensa assim. Onde nem santo tinha, Jesus nem tinha vindo. E eles pegam um texto para os deuses egípcios e jogam para os santos católicos. Eles fazem uma comparação totalmente difícil de entender como conseguem fazer essa interpretação. Só que as pessoas não entendem Bíblia, elas leem o texto e falam, realmente é verdade. Aqui, meus irmãos, entendam, quanto foi, pelo menos eu, e a igreja não se faz, quando foi que você foi ensinado na igreja que Nossa Senhora é deusa? Nós devemos adorá-la como deusa. Quando é que nós ensinamos, vamos adorar o Deus Galvão? Viva o nosso Deus Galvão! Viva o nosso Deus Antônio! Viva o nosso Deus João Paulo II! A igreja nunca ensinou isso. E ela apenas lembra o santo. Como a foto da minha mãe, na minha carteira, me lembra a minha mãe. Mas a foto da minha carteira não é a minha mãe. Tanto é que a gente não fala, viva a imagem de Frei Galvão, idólatra! Idólatra, viva a imagem de Frei Galvão. Esse é sempre o argumento católico, né? Que aquela imagem que está ali de escultura é apenas uma foto, um retrato do santo, né? Que deve ser imitado, que teve uma vida santa, praticou boas obras.
Então não é que eles adoram imagens, eles usam aquelas imagens como um retrato de uma mãe, de alguém que eles amam, para lembrar, é uma recordação que eles têm no culto ou na adoração deles. Eu tenho certeza que você discorda disso. Viva a imagem de... Não. Viva Frei Galvão. Não é a imagem. A imagem é para lembrar do santo. Viva Frei Galvão. Viva São Judas Tadeu. Não é viva a imagem de São Judas Tadeu. Mas quando é a Eucaristia, a gente diz viva Jesus. Viva o Santíssimo Sacramento. Aí não é uma imagem, é ele mesmo. Esse culto a Jesus, na liturgia, é latria. Nós adoramos apenas Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E qualquer pessoa católica que adore santo está em pecado grave. Qual é o nosso relacionamento com os santos, padre? É o culto de idolia. E aí, algum católico adora santo? Qual sua opinião? Agora, não vale achismo. Você tem que dar uma opinião realmente embasada e não uma opinião preconceituosa contra os católicos. Não é só falar por falar. Que significa imitação. O santo foi santo porque ele teve virtudes. Quando eu sou devoto de um santo, eu quero colocar na minha vida as virtudes do santo. Quem foi amigo de Deus na terra, continua amigo de Deus no céu. É esta oração que o protestante não entende, que é a tal da intercessão ou comunhão dos santos. Porque a igreja é uma só. Nós estamos vivos, os que estão no purgatório padecem, os que estão no céu triunfam. É uma igreja só. Eu posso rezar por quem está no purgatório, as almas do purgatório podem interceder por mim, porque elas são benditas, mas ainda não. Os que estão no céu rezam por mim e eu posso pedir a intercessão deles. Por que isso acontece, padre? Porque o corpo de Cristo é um só. A igreja é uma só. Esse ponto é importante. Tudo isso aqui começou no mundo grego, viu? Platão concebeu a ideia dualista, né, de alma e corpo. O homem tem um corpo perecível e uma alma imaterial e imortal. Essa ideia entrou dentro da Igreja Católica desde o surgimento dela, e por isso é a base para a intercessão dos santos, a crença do purgatório, mas até hoje essa crença de alma imortal, ela é mantida dentro das igrejas protestantes e evangélicas. Saiba que crer nessa crença de que a alma não morre só valida ainda mais essa crença católica de intercessão dos santos, de céu e inferno, de purgatório. Essa nunca foi uma ideia bíblica. A Bíblia não ensina que existem almas desencarnadas no céu, no inferno, no purgatório. A Bíblia diz que nós somos almas viventes e que o salário do pecado é a morte. Então, uma vez que pecamos, morremos e ponto final. E a morte, ela só poderá ser interrompida por ocasião da ressurreição, quando Cristo voltar. Então, meu querido evangélico e protestante, abandone essa crença grega, pagã e católica e espírita da alma imortal, porque não é um ensinamento bíblico. Anote aí na sua Bíblia alguns textos onde Deus manda fazer imagem. Aí eu gosto! Porque quando você cita isso aqui, como que eles vão falar? Não, você está falando que Deus falou para não fazer imagem? Não fazer imagem. De quê? Nem que está no céu, nem que está na terra, nem debaixo. Êxodo 20. Então eu vou te citar alguns textos aqui. Vamos lá. Êxodo 25. Quando foi para fazer o templo, Deus disse a Moisés: farás 2 querubins de ouro. Esses querubins terão as asas estendidas para o alto, e com as asas protegerão a tampa da arca da aliança. E ali eu virei estar contigo. Gente, Deus que diz, não faça imagem. Quando ele manda fazer a arca da aliança, ele fala, vocês vão colocar 2 imagens de anjos na tampa, e é ali que eu vou me manifestar. E aí, você que é evangélico e protestante, como você se sai dessa? Deus proíbe a confecção e adoração de imagens, mas o próprio Deus autoriza, ordena que se faça imagens de querubins para colocar sobre a arca da aliança. E ele continua dando mais exemplos bíblicos. Ou Deus é doido, ou a imagem de Êxodo 20 não é a imagem dos anjos. Entende a diferença? Lá era uma idolatria, aqui é uma presença de Deus. Deus manda fazer, em 1 Reis 6:26. Dentro do Santíssimo, colocarão 2 querubins de madeira, querubins gigantes. Dentro do templo, Deus se manifestou. As portas tremeram, o templo se encheu de fumaça e o povo gritou, Deus está aqui. E o templo estava cheio de quê? De imagens. E quem pediu para colocar as imagens? Deus. As paredes do templo, cheio de coqueiros, de bois, de palmeiras, de tâmaras, árvores do mundo todo, era tudo ornamentado. Deus se manifestava ali. Era para Deus falar, não vou entrar nesse templo, eu falei que era para fazer imagem, está cheio de imagem aí. E ali Deus se manifesta. 1 Reis 6:29, todas as paredes do templo em redor eram entalhadas com figuras de querubins e palmas, mais imagem.
Números 21:8, o Senhor disse a Moisés: faça a imagem de uma serpente de bronze. Quem for picado, olha para a imagem e ficará curado. Olha aí, gente. Eles olhavam para a imagem e ficavam curados. Não é Deus falando, peça para eles olharem para o alto que eu vou curar, não. Olhe para a imagem. A imagem da serpente era a prefiguração de Cristo. Agora eu pergunto, ô padre, e agora? Faz ou não faz imagem? Porque Deus fala para não fazer e depois está mandando fazer um tanto. Aí você tem que rebater isso aqui de forma bíblica. Não é só na base do preconceito ou na base do achismo. O padre, ele tem bons argumentos bíblicos para defender a posição dele. Mas nós vamos ver que tem algo aí que não fecha a conta. Não, gente, não é a questão da imagem. A questão é um Deus? Não faça. É para adorar? Não faça. É para colocar no lugar de Deus? Não faça. É para você achar que aquela imagem ali é Deus? Não faça. Mas é para te falar de Deus? Pode fazer. É para nos lembrar da mãe de Deus? Pode fazer. É para nos levar à oração? Entendem isto? Porque se Deus tivesse proibido toda e qualquer imagem, Ele não tinha mandado fazer tantas outras depois. Ou você vai falar que Deus mudou de ideia, ou que Deus não fala a verdade. Então aqui é a questão do contexto. Bom, esse foi o vídeo. Tudo para o padre é uma questão do contexto. Ele falou boas verdades. De fato, muita coisa que ele falou faz sentido, é bíblico. Mas todas as imagens que existem na Bíblia e que estavam ali no contexto da adoração do santuário ou do templo, foram imagens que o próprio Deus ordenou que fizessem para poder incluir nesse contexto ali do templo, do santuário. Deus em nenhum momento ordenou na Bíblia que devemos fazer imagens de santos, de seres humanos. Não há esse texto na Bíblia. Essa é uma ideia católica. E o que você precisa entender é o seguinte: quando a Igreja Católica surge ali no segundo, terceiro século depois de Cristo, ela surge da união de pagãos romanos com cristãos. Até então a Igreja era a Igreja cristã. Depois ela se torna Igreja romana. E esse é o ponto. Quando ela se torna Igreja romana, ela traz para si muitos elementos do paganismo romano. Por exemplo, o primeiro dia da semana era o dia do Deus Sol, o dia do Deus Mitra, que os romanos adoravam. Só que agora eles passaram a cultuar Jesus nesse dia e trocaram o sábado pelo domingo. E você tem muitos outros elementos também. Os romanos pagãos, eles faziam imagens de ídolos, de deuses que eles adoravam, e agora eles substituem essas imagens de ídolos por imagens de Jesus, da Virgem Maria e dos santos. Eles fizeram apenas uma troca, mas manteve aquilo que os pagãos romanos já praticavam, que eram aqueles ritos, aqueles costumes, enfim. Então, se você estudar a Igreja Católica, você vai ver muitos símbolos, muitos ritos, muitas cerimônias, se você voltar séculos atrás, faziam parte da cultura pagã dos romanos. E essa é a Igreja Católica. Então, a Igreja, quando se torna romana, ela passa a ter características do paganismo romano e ela perde aquela pureza do Evangelho que Jesus Cristo deixou. Bom, mas esse foi o vídeo. Eu gostaria de saber a sua opinião. Deixe aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe ele para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo.